qualidade é mais que um diferencial e a excelência vai além do atendimento. A variedade é resultado de inovação. Falamos da loja Bom Tempo de Maringá. Bom Tempo, móveis que refletem você. Os espaços para quando nós dedicamos a um santuário, eles têm na minha visão, uma forma muito simples e descomplicada. Pode ser um espaço outdoor de paisagem, onde você intui olhando para a água que espelha o céu, e se é disso que você acredita, ou uma forma religiosa em que as duas figuras se compõem, como por exemplo, vocês têm a figura do São Jorge. Estou dando um exemplo que me veio à cabeça, mas tem muitos outros milhares sensacionais que a gente vê em todas as formas de expressão daquilo que você acredita, e é dessa maneira que eu capto e procuro exteriorizar, como por exemplo essa capela As Nossas Senhoras Brasileiras, né? Em um momento em que esses vazios, esses vãos nas laterais da capela, elas se comunicam com o universo da natureza, que é a forma perfeita para que você possa intuir. Quando eu falo da figura do São Jorge, por que aquele dragão é tão feio? Para deixar o São Jorge mais bonito, São Jorge é tão lindo que deixa o dragão tão feio, então essas figuras opostas se compõem muito bem. E é sobre essa relação, né, e as cores de muitas das mesquitas que eu já visitei, dos espaços contemplativos, budistas, hinduístas, enfim, de todas as formas de expressão da religiosidade humana, é que eu capto e procuro formar um espaço acolhedor, confortável, que envolve, silencioso e educado, dedicado àquilo a que me foi pedido. Bom, como falar aqui no Arquitetando de Álvaro Cortes, do trabalho de Álvaro Cortes, sem falar da pessoa, do Álvaro como pessoa? Ele é assim. Esse relato que vocês acabaram de escutar é isso é Álvaro. Qualquer coisa, ele tem uma história para contar, ele consegue unir elementos. É uma delícia realmente, uma grande alegria para a gente estar aqui no teu espaço. E eu gostaria que você começasse a contar sobre você pra gente. Que é isso? Da onde você descobriu arquitetura? Como que você achou que isso ia funcionar na tua vida? Eu já era metido naquela época, eu me lembro muito bem pelo seguinte, mas sempre metido no bom sentido, metido numa força muito grande em saber desenhar, que é o que eu sei fazer. O meu ofício é esse, e é dele que, então, eu procuro interferir nos espaços ou criar novos espaços, e estar sempre atento às formas de vida, ao comportamento de cada um de vocês. É com grande carinho e entusiasmo que, quando chegam até a mim com um desafio, cada um desses é um desafio, e me perguntam: Álvaro, qual é o seu melhor projeto? O que você está desenvolvendo? Qual é o seu melhor projeto? Então eu sempre digo que é aquele que eu estou desenvolvendo naquele momento, né? Onde todas o nosso empenho, as nossas forças, as falas de quem vai morar ou quem vai utilizar o espaço, para que a gente seja o mais assertivo possível em todos os elementos, para que nós,
como profissionais da arquitetura, e eu digo nós, porque nós temos belíssimos profissionais da arquitetura. Eu tenho acompanhado alguns dos teus programas e fico encantado em ver tanta coisa boa. Mas, como o programa hoje é comigo, eu vou ter que falar de mim, então é melhor eu retornar. E no momento em que a gente elabora algum projeto, nós temos todas as forças, as ideias direcionadas para atender às necessidades e os anseios de quem vai morar. Ou de quem vai utilizar aquele espaço, pode ser indoor, outdoor, enfim, para se posicionar como uma ferramenta. Né? Nós, profissionais da arquitetura, somos uma ferramenta que, por ela, vão passar situações em que elas vão ser materializadas, transformar esses desafios, anseios, essas necessidades em matéria. Né? Teto, piso, paredes ou a proteção que o ser humano precisa. Eu sempre digo que eu trabalho e o meu ofício é a melhor coisa do planeta. Como também pode dizer aos dentistas, os oftalmos, aos cirurgiões cardíacos, aos professores. E também parabenizo e gostaria até, no início falei com a Ângela, de dedicar esse programa aos meus mestres. E eu tive muitos e sempre fui muito obedientes a eles. Parabenizando você aí para essa entrada monumental, como tudo aquilo que você faz. A gente vê, é contagiante como você gosta do teu trabalho, então eu vejo que você é um arquiteto de alma. Como que você vê o mundo, você? O mundo hoje, o mundo ontem e para onde o mundo está indo nesse momento? Nós temos uma data de validade limitada neste mundo que você diz. E naturalmente que eu vejo pelos editoriais da Discovery, da National Geographic, enfim, e muitas que abordam o planeta, né, e a forma que o planeta está se construindo e se está também, da mesma forma, destruindo. Eu sempre acredito que existem muito mais atitudes positivas de boas pessoas como nós aqui todos, do que as más. Não é? Então, o mundo também responde a essa boa energia. A maioria das pessoas estão preocupadas não, ou atentas a fazer com que esse mundo permaneça maravilhoso como ele é. Eu entendi isso num determinado momento em que eu fui convidado, fiz uma pesquisa de ecoturismo na Costa Rica durante 13 dias, junto com Hans Dieter, que é um cliente meu, e ele me convidou para mergulhar, e eu mergulhei. E aí eu entendi, o mergulho não foi muito profundo não, porque eu não tinha capacidade, a minha competência é saber desenhar. Isso deve ter sido uns 4 a 5 metros, já estava bom para eu entender que o mundo não era só aquele que eu conhecia à minha volta, que abaixo daquilo, ou na profundidade do mar, tem muito mais mundo. Né? E que o mundo ele se recicla, aquela alquimia da água do mar que serve na minha mente um expurgo de todo aquele lixo e ele é reconstruído, ele é refeito. Essa alquimia faz com que esse planeta gire na forma perfeita, com pessoas cada vez melhores. O Álvaro, ele sempre nos surpreende, seja com as palavras que com o resultado dos trabalhos dele. São vãos, são, enfim, elementos, mas o que mais me emociona no seu trabalho é a harmonia das composições. Então a gente vê realmente refletido aqui naquilo que você está falando, nas suas expressões, no modo com que você ama o planeta, observa o planeta, ama as pessoas porque você ouvir as necessidades delas e pensar num modo melhor para elas viverem, isso é fruto de um entusiasmo muito grande. Mas o que mais me emociona realmente é essa harmonia toda. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que você conquista a harmonia em cada projeto. Ângela, eu costumo dizer que
para nós morarmos, né, a gente tem que morar de uma forma modal. O que quer dizer isso para mim quando eu exteriorizo um bom projeto? Nós temos por obrigação estar na moda, mas podemos fugir do modismo, não é? Então, quando eu digo que tenho mão pesada no desenho, no traço, mão pesada no desenho, para deixar as coisas mais confortáveis, os espaços mais alegres, isso é fato. Eu trabalho num universo onde tudo eu posso, não é? Naturalmente que quando eu abro um leque desse tudo eu posso, ele é direcionado para aquele desafio, para aquela necessidade. E eu posso sim, exploro todas as nuances dos azuis, me traz o ambiente mais calmo e refletivo. Eu exploro cores entre os rosas e os laranjas, os térreos e etc. Bom, enfim, a única atenção que eu tenho em todo momento é de tentar copiar a natureza. Né? Quando eu olho a água, o mar azul, o céu azul, a vegetação verde, o solo, os térreos, todos os tons, se eu pego tudo isso e vejo uma composição harmônica de fácil compreensão, eu procuro transportar essa fórmula para os meus projetos. Isso, claro, dá sem dúvida um bom resultado. Mas com certeza, para poder ser um arquiteto com projetos de sucesso, aconteceram algumas coisas na tua vida que foram levando você a isso. Dá para contar alguma coisa? Tipo, houve um pé de uma mesa uma vez? É verdade. É bem interessante essa história. A Ângela, como profissional, ela sempre é uma profissional muito curiosa. E como amiga já de alguns convívios que nós tivemos extra-profissional, de nós conversarmos sobre tudo que ela também é muito entusiasmada, eu contei uma história da seguinte maneira. Quando eu comecei a minha arquitetura, a minha profissão, eu iniciei ela com uma prancheta, papéis e canetas e lápis. E isso foi sempre assim em toda a minha vida. Basta você me dar alguma coisa que risque. Eu vou voltar um pouquinho. Quando eu estava no colégio, eles me colocavam de castigo porque o meu caderno era assim, uma redação. Você foi à praia? Aham, fui. Então conta essa história. Eu fui à praia e vi o sol, era o sol desenhado. Tinha um barco, o barco era desenhado. Quer dizer, era uma forma até um pouco difícil deles interpretarem o meu português. Por isso que eu amo de paixão os professores, os meus mestres e tal, porque eles foram extremamente bondosos comigo. Mas, naturalmente, algumas vezes eu ficava de castigo e eles me tiravam os papéis, os lápis. E quando eu ficava de castigo, uma vez eu me lembro, tinha um prego e eu desenhei no taco da sala de aula. Quer dizer, basta ter alguma coisa que risca que eu vou continuar meu ofício. Bom, enfim. Mas iniciei a minha carreira numa sala, né, numa casa, e a minha sala eu naturalmente tinha pouco recurso, porque também é bacana falar quando a gente era mais pobrezinho. É bom isso, porque existe um caminho que foi percorrido. E é muito interessante isso. É bem lembrado isso, porque hoje nós fazemos mesas as mais interessantes, mas é memorável lembrar desta mesa, que com pouco recurso eu empilhei algumas lajes de mármore e pedi um tampo de mármore que estava até quebrado no final, isso tudo por conta do recurso, que era menor, e pintei eu mesmo, olha só a ousadia, eu mesmo pintei uma coluna de gesso, que era uma coluna dórica, que tinha uma ligação com a Grécia e tal, e coloquei numa base. Bom, essa mesa ficou de pé e ali é que eu trabalhava. Ela ficou extremamente segura. Houveram algumas falas na cidade que tinha um rapaz que
trabalhava bem com arquitetura, etc, etc. E eu recebi a visita dessa pessoa igualmente curiosa, dona de uma rede de hotéis para quem eu trabalho já há 18 anos. E quando ela viu a mesa, ela não viu a forma, o material que foi construído, nada disso. Ela viu a solução, que com pouco poderia se fazer muito. Isso na vida do profissional da arquitetura nossa hoje no Brasil, isso é fato e nós fazemos muito sucesso lá fora em função disso, que com pouco recurso nós fazemos muito. Bom, e daí então me encomendaram um hotel e continuam me encomendando até hoje. Essa história da mesa é importante. É super importante. Bom, nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco, nós continuamos conversando com o Álvaro Cortes agora a respeito de alguns projetos dele, projetos residenciais e no último bloco, projetos comerciais, né, Álvaro? Tá bem, é um prazer. Então não saiam daí, o Arquitetando volta já. Voltamos aqui num espaço, num jardim, dentro do escritório do Álvaro Cortes, para falar um pouquinho mais dessas soluções para o modo atual de viver que você cria. Então a gente tem aqui à disposição de quem está em casa um apartamento lindo e uma residência. Fala um pouquinho para mim da residência que você criou. Esse modo de viver. Como ela surge? Como ela surge. Essa casa, ela surge nessa visita do terreno e no momento em que nós olhamos para a rua, para os vizinhos, e ela não entendia o nível em que eu queria estabelecer, implantar a casa no nível térreo. Muito bem, eu olhei a toda a minha volta e eu só tinha ela e eu, mais nada. Aí eu busquei uma caixa de fazer massa, estava no vizinho, e pus essa caixa no centro do terreno e disse assim: Lúcia, suba a caixa. Ela subiu, aí eu peguei na mão dela e girei ela 360 graus e ela entendeu que o nível que ela estaria no térreo era exatamente aquele. Então ela começou a perceber à volta dela como essa casa iria fluir, como essa casa ela iria trabalhar as cenas externas para interno, porque ela queria uma casa iluminada, gostaria que a casa fosse integrada e que tivesse uma área de socialização intensa, entre living, área de gourmet, piscina e tudo mais. E naquele momento foi simplesmente essa minha ferramenta, uma caixa de fazer massa que eu agradeci, que ela entendeu o nível que ela estava, e aí foi um sucesso e existe uma cumplicidade até hoje. E daí a casa surge com todas as fórmulas modais, que é aquilo que nós já falamos, que nós vivemos na moda, uma forma onde a socialização é integrada e que a iluminação é contínua, as cenas da casa e as proteções com relação às paredes mais quentes, para diminuir a quantidade de energia na parte interna através dos ar-condicionados inteligentes, que são os ar-condicionados verdes. Tuas influências. Você é assim essa pessoa imensa. Obrigado. Que você é, mas você teve vários bons mestres. Conta um pouquinho pra gente. Nós vamos falar assim dos mestres que sempre estão à nossa volta. Um deles, eu vou através de história, e isso também porque esse mestre Tokuda, que é o mestre oriental da linha do budismo tibetano, ele, num determinado momento, visitou um hotel que eu fiz. E a ideia do proprietário do hotel era implantar um spa com características no Nindo, que é o tratamento do corpo, do espírito, enfim. Tinha uma leitura e uma forma de conceber isso bastante interessante, porque era através de histórias. Muito bem. E isso tudo aconteceu, esse spa, ele existe,
foi feito mais de um, por onde esse mestre passa. Sim, tem um novo do Mavsa Resort, que é um hotel que você já explorou na mídia. Essa história aconteceu durante 4 anos e o mestre fez um convite. Álvaro, existe um terreno de X alqueires próximo a Brasília, fica a 180 quilômetros de Brasília, e caminhando com o mestre, essa é uma das minhas histórias com o mestre, caminhando, o mestre ele tem 70 e poucos anos, sequinho, extremamente saudável, e me contava, sempre me contando histórias relacionadas ao budismo tibetano, para que eu entendesse que lá naquela região ele gostaria, e nós fizemos, isso tudo foi feito, o projeto. Ainda não em execução, mas o projeto sim. Faremos o Borobudur aqui, faremos o spa do Nonindo lá, faremos a faculdade de medicina búdica, e tudo isso através de contos que aconteceram num determinado momento da história. E eu disse a ele, mestre, eu estou com sede. Ele falou assim, Álvaro, mas nós com tantas águas aqui no nosso terreno, vamos beber a água daqui do terreno. Nós bebemos uma água sem dúvida maravilhosa. Bom, mas a fome também existia. E eu disse, mestre, eu estou com fome. Ele falou, Álvaro, agora nós vamos ter um almoço sofisticado. Estava ele, a monja Sunihan e o monge Marcos. Nós paramos próximo a uma água âmbar, que é a tonalidade que a água fica em função das pedras, que é aquela pedra goiânia, que tem muito. E eles exploram as edificações, nosso spa está embasado neste tipo de acabamento, que é trazer da natureza para dentro não mais que 100 quilômetros para a gente não provocar gás carbônico, enfim. Para poder desfrutar da logística também. Tudo isso nós temos aí uma premiação para nós, mas com relação à mídia e à utilização, à operação dos espaços. Ele sentou, nós sentamos na pedra, num sol do meio-dia, e ele serviu folhas de repolho com pão de centeio e 2 molhos picantes orientais. Bom, aquele foi o nosso almoço, quer dizer que eu na minha ideia pensava assim, mas o mestre, né, com toda essa capacidade, todo esse envolvimento, uma pessoa tão desprendida até do alimento. Muito bem, e eram 4 horas da tarde, e eu disse, mestre, eu estou com fome. Ele falou, Álvaro, respira, você já não está em fome. Olha, você respira como a natureza. Quer dizer, todos esses ensinamentos, quando num determinado momento eu não posso ter outro tipo de atitude, se eu estou numa viagem, eu estou caminhando, eu estou numa obra e tenho fome, eu tenho sede, eu me lembro dele, eu respiro e aí eu fico quietinho, não reclamo e as coisas fluem, né? Bom, enfim, o jantar acabou sendo sardinha, tomate e um sorvete negro. Aprendi mais um. Todo dia uma descoberta. Mas mostramos a casa, agora vamos mostrar o apartamento. O apartamento. Este apartamento, ele é um apartamento decorado para que você tenha um espaço para encantar e para que você tenha um espaço em metragem limitada de 122 metros quadrados, mas extremamente confortável, a ponto de eu colocar um piano de cauda. No início da entrevista com a Ângela, eu disse que eu já era metido naquela época. Em 122 metros quadrados, eu colocar um piano de caudas, né? E fazer com que esse apartamento flua nos elementos da música e da matemática. Da matemática na proporcionalidade dos espaços sociais em relação aos espaços privativos e também os espaços de serviço igualmente importantes. No efeito decorativo, eu fiz uma pesquisa, vocês percebem as banquetas do gourmet vinculado à cozinha, que elas têm uma forma de harpa, as mesas em forma de instrumentos musicais. Foi uma pesquisa que eu fiz em cima da música, quais eram os elementos então da moda relacionados à música que eu pudesse transportar para a matéria de apoio, de sentar e assim por diante, não é? Até
tem nesse ambiente 2 poltronas pachás transparentes de acrílico, que elas significam a forma não, apesar de sentar extremamente confortáveis, elas representam no projeto a forma lúdica da música que você não acessa, que você ouve, você não toca. Bom, enfim, vários elementos, como por exemplo, também técnicas... Elas são transparentes. Totalmente. Esses elementos que eu vou trazendo para materializar essa decoração. E é visível isso, você consegue sentir que através dessa história montada não só na decoração, mas nos espaços, né, que a música ela teve uma influência muito grande, né? Como também um dos pontos altos deste apartamento, que é o boudoir, ele é uma área que é um toalete, o que te dá mais de uma função na utilização do banheiro. Vocês veem na foto, o box o fundo é uma fotografia de um aquário do Pantanal, tem uma luz azul que é para baixar o ritmo cardíaco, para você mergulhar naquele banho, e esse boudoir ele está à disposição na circulação íntima, dando, como eu já falei, 2 tipos de função de utilização. E outras técnicas do Boisserie que eu utilizei no revestimento dos tetos que você vê em banheiros de suíte, close, revestido em cristal e linho, que é uma técnica bastante utilizada no século XVIII na França. Eu transportei para o apartamento, também novamente repetindo de uma forma inusitada, original ou simulada. O que vocês veem, imagina a minha ousadia em revestir um teto de onça metalizada, não é? E, enfim, são detalhes que você pensa de uma forma diferente, né? Bom, é isso aí, não dá para... É inegável isso da surpresa. O elemento surpresa. Da criação, e também você trazer para dentro desse apartamento essa continuidade da vibração do som para o projeto luminotécnico. No próximo bloco, voltamos ainda com Álvaro Cortes, mostrando um pouquinho do trabalho que ele faz corporativo e comercial. Não saia daí, o Arquitetando volta já. Álvaro, conta pra mim, por que Zeus? Por que Zeus, né? Esse foi um outro desafio interessante quando uma pessoa pede assim, um espaço de socialização que agregasse pessoas. Eu me lembro que Zeus, na história, começa com os irmãos da Macerati, que, passeando numa praça em Roma, vê Zeus com um trigarfo. E o trigarfo, naquele momento, representa a multiplicidade. E como eles já faziam carros potentes, motores potentes em carros que não eram deles, eles iriam então inventar uma nova história, que é a Maserati, que é onde tem o símbolo do trigarfo, que significa multiplicidade. Eu falei, bom, então eu quero um espaço para multiplicidade do bom relacionamento. Catei o trigarfo dos Zeus e levei. E virou o trigarfo para baixo. E coloquei isso como se outros naturalmente já utilizaram. Não estou inventando uma moda. O ratinho do nosso micro, o plug tem a forma do trigarfo, que quer dizer multiplicidade de informações, de redes. Fiz uma estrutura que abrace, que vocês estão vendo aí na fotografia, com uma intensidade de iluminação dinâmica, né, em tons das 7 cores,
tem do pink, amarelo, verde, azul, enfim, onde todo mundo fica bonito, tem um bom alimento. É uma qualidade fundamental para a socialização, estar bonito, bem alimentado. Enfim, essa é a história dos Zeus. Agora, esse pouco de material, essa estrutura de tela tensionada, isso naturalmente há uma pesquisa muito grande. Em toda a minha arquitetura eu procuro uma pesquisa dos materiais a serem aplicados para depois desenvolver o projeto. Ele vem de dentro para fora. Para inovar dessa forma, você tem que lidar muito com tecnologia, com materiais, tem que estar muito ligado naquilo que está acontecendo. E principalmente porque as indústrias estão aí à nossa disposição. E evoluíram muito também. Muito, em todos os sentidos, materiais. E então é sempre importante a pesquisa do produto, do material, a tecnologia e depois imprimi-lo no determinado projeto. Bom, e eu gostaria que você falasse um pouquinho também a respeito do Mavisa Resort, porque nós passamos do Zeus, que é um lugar de sociabilização, de convívio social muito interessante, para um lugar de reflexão, que o Mavisa ele te convida, né? Ele é todo um convite à pessoa refletir. Como que é isso? Bom, é uma especialidade minha, que eu tenho há 18 anos, começa a história daquela mesa de um monte de pedras e a gente já tem desenvolvido alguns hotéis. O Mavisa, o que eu comecei foi a Rede Bourbon, que até hoje, né, a gente trabalha com a equipe, que é o Dr. Alceu, a Dona Laila, o Alceu Filho, enfim, e que nós estamos sempre evoluindo, porque o hotel ele é um organismo dinâmico, não é? Ali acontecem muitas partes das nossas vidas, ali acontece muito do que a gente tem para contar do nosso dia a dia e também aprender, no caso dos eventos, que é muito forte, não é? E de que forma que nós vamos nos hospedar, que não é igual às nossas casas, enfim. Do Mavisa, uma das coisas que me chama mais atenção, que você pode até dizer, não, tem elementos mais interessantes, talvez eu não os conheça, mas daqueles que conheço, a Suite Master, essa que você, dela, através do vidro, você vê a forma do hotel lá fora, eu acho isso muito interessante. Essa foi uma descoberta quando eu estava dentro da obra e no momento em que a gente faz a internação, que é como eu vou me hospedar, como eu vou estar. E no momento em que eu olhei para a direita e para a esquerda, eu consegui abrir vãos que abrissem visão para todo o hotel. E te deixa, o hóspede, né, ele fica em uma posição muito especial dentro do hotel. Então essa suíte, ela proporciona isso, né? Você realmente está contemplando a obra, o conjunto da obra como um todo. Muito interessante. É a forma de você não estar comum, como nós estamos acostumados a estar em casa. Será que estar em casa, a forma que eu estou olhando a minha sala, está correta? Isso a gente deve estar sempre se perguntando. Afinal de contas, nós estamos em movimento, né? Em crescimento, enfim. E sempre é bom contar com um profissional da área e chamá-lo e dizer se essa forma está correta, está bem para mim, né? Porque afinal de contas eu sou leigo na área de odonto, você é na área de plantio e o outro na área do tapeceiro, enfim, nós sempre estamos muito próximos a pessoas especialistas. Bom, poderia conversar com você por mais algumas horas, mas o nosso tempo já terminou, temos que ficar por aqui. Eu agradeço a sua participação, que nos enriquece muito. Acredito que quem está assistindo pode entender muitas situações que até hoje estavam aí a ser exploradas. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, muito obrigado. E diz que todas essas coisas elas estão fluindo. E num determinado momento alguém busca, né, e materializa. Então, nós continuamos
sempre muito atentos ao comportamento dos seres humanos, né? Às falas dos mestres e, naturalmente, exercitando a nossa capacidade mental, que eu agradeço todos os dias, de poder colaborar com tudo isso que é bom, bacana, bonito e é chique ao quadrado. Chique ao quadrado. Ficando por aqui com essa expressão. Álvaro Cortes, chique ao quadrado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Arquitetando. Muito obrigado.